Muito bom dia! Terça-feira, como vocês estão? Espero que bem. Fugir não vai adiantar. Eu sei que vocês estão tentando fugir. Eu também, por muito tempo, tentei fugir. Mas hoje eu quero dizer para você, fugir não vai adiantar, só vai atrapalhar o processo. Então, para de fugir dos seus problemas, para de fugir do caminho que você precisa seguir. Para de atrasar o propósito e o processo do Senhor na sua vida. Não adianta fugir, ok? Vamos falar sobre isso hoje? Do que você tem fugido? Do que você tem fugido? Ah, papai, temos fugido de muitas coisas, né? Porque a gente não quer enfrentar a dor, não é isso mesmo? Então, pega o seu café, pega a sua Bíblia, seu caderninho, porque hoje eu não vou poder deixar de falar o que eu preciso falar para você. Sim, fugir não vai adiantar. Tanto eu quanto você temos fugido de muitas coisas, não é mesmo? Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar que o tempo de paralisação dos projetos, dos propósitos, de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida se acaba hoje. Hoje você toma a decisão de parar de fugir, de mudar a direção, de achar que aquilo que tem para você vai se cumprir da forma que você quer. Não. Hoje, em nome de Jesus, eu oro para que você tome consciência daquilo que você está fugindo, daquilo que você está evitando resolver para mudar a história da sua vida. Eu sei que tem muitas dores, muitos traumas, muitas coisas que você precisa vencer para endireitar o seu caminho. E às vezes a gente acha que o problema não vai com a gente. Mas vai. Não adianta. Você simplesmente pegar uma malinha, mudar de cidade. Quando era para ir para um lugar, você vai para o outro, simplesmente para fugir, simplesmente para mudar a direção, simplesmente porque esse lugar vai te dar mais conforto. Você não quer confrontar as dores, as lutas, as dificuldades. Você não quer viver o processo e por isso você muda a direção. Sim, nós vamos falar sobre isso. E não tem pessoa melhor na história bíblica para a gente utilizar do que o nosso amigo Jonas. Jonas, não sei se você conhece a Jonas, mas Jonas foi um fujão, assim como eu e você, que temos fugido das promessas e dos propósitos do Senhor, tudo por medo. E às vezes está tudo aqui, ó. Tudo aqui. Nossa mentalidade. E hoje eu vou trazer para você aqui o que Jonas viveu, porque ele fala o motivo da fuga. Ele fala o motivo da fuga. Quando ele está no extremo desespero da tempestade, ele fala o que aconteceu, por que ele fugiu. Vamos lá? E livro de Jonas eu recomendo que você leia ele hoje, em uma sentadinha, porque só tem 4 capítulos e assim, é uma página, gente. É um livro fácil e rápido de ler. Se você não tem costume de ler a Bíblia, pega aí o livro de Jonas e já lê hoje. Combinado? Vamos lá? Bom, vamos passar pelo livro, tá? Porque tem várias coisinhas aqui que eu quero trazer para vocês. Começa com a fuga dele, né? Jonas foge de Deus. Jonas foge de Deus. De quem você tem fugido? Porque quando você evita resolver os seus problemas, você também está fugindo de Deus. Porque às vezes é um problema que você precisa resolver aí com sua mãe, com seu pai, com seu marido, com seu cônjuge, com alguém do passado, que você precisa resolver porque isso está te travando, isso está bloqueando a sua
seu romper, a sua jornada. Então, quando você deixa de resolver um problema seu, você acaba sendo como Jonas, fugindo de Deus. E eu fui como Jonas. Igualzinho, me enxergo nessa história. Me enxergo nessa história de Jonas. Por 2 vezes o Senhor precisou falar comigo a mesma coisa. Não vai para cá, vai para cá. E foi isso que aconteceu com Jonas. Bom, o Senhor deu esta mensagem a Jonas: filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Meu pai, aqui já me pegou. Quando o Senhor falou aqui com Jonas para ir para a grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Olha a missão. Ele precisava ir para Nínive para falar com o povo que o povo estava na direção errada e ele precisava ir ali anunciar algo terrível. E às vezes é isso que a gente evita, não é mesmo? Trazer as más notícias, endireitar, mudar. Às vezes tem alguém aí que está te ferindo ou te feriu e precisa partir de você a decisão de ir lá resolver a situação. Mas você fala, não. Ele que tem que vir atrás de mim, não é isso? Então eu prefiro fazer, sabe o quê? Ao invés de ir para essa cidade aqui para encontrar com essa pessoa que eu não quero encontrar, que eu não quero resolver, eu vou para o outro lado. E olha o que acontece. Jonas se aprontou, sim, mas foi para a direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Deus desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Então era para ir para Nínive e ele foi para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Olhem isso. Quando a gente faz o que não é para fazer, a gente ainda traz um problema maior, um problema mais sério. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que socorressem e lançassem a carga mar para deixar o navio mais leve. Então, além de fugir daquilo que ele precisava resolver, ele ainda causa um problema na vida de outras pessoas que não tinha nada a ver com o problema. O Senhor falou, vai para Nínive. Ele simplesmente mudou a direção e foi para Tarsis, desobedecendo aquilo que era para fazer. E é isso que eu e você fazemos. É isso que eu e você fazemos. Ao invés de parar o que você está fazendo, resolver o problema, não. Você simplesmente muda a direção porque você não quer criar esse confronto de resolver o que precisa ser resolvido, de ir para a direção que precisa ir. E aí você simplesmente muda a direção e causa um transtorno na vida de outras pessoas que não tinha nada a ver com isso. Olha a consequência de não resolver o que você precisa resolver, de não tomar a direção que você precisa tomar. E isso faz você atrasar o processo, atrasar o propósito. Eu não sei o que você tem para resolver, mas eu sei que se você ficar atrasando isso, só vai trazer consequências, talvez para pessoas que estão à sua volta. Só vai trazer problemas ainda maiores, que foi o que Jonas fez. Então, enquanto toda a tempestade acontecia, enquanto o barco estava ali à deriva, cheio de altos e baixos, Jonas dormia profundamente, como se não fosse com ele, como se nada. Não é isso que a gente faz? A gente tem algo para resolver, a gente tem um problema ali nas mãos, a gente precisa tomar uma direção e a gente simplesmente, vou fingir que não é comigo. Deixa a coisa acontecer lá atrás, lá na frente, lá em cima, né? Não sou eu.
E aí, olha aqui, Jonas dormia. Então o capitão desceu para ele e falou: como você pode dormir numa situação dessa, Jonas? Como? A tempestade está pegando fogo lá em cima. E aí, ao invés de você vir nos ajudar a resolver o problema, porque afinal esse problema só está acontecendo porque o Senhor mudou a direção. Era para ir para Nínive e aí você vai para Tarsis, desobedecendo completamente a direção. A direção ela era clara. Pega suas coisas, se arruma e vá para a grande cidade de Nínive. Vá para a grande cidade de Nínive. Grande cidade de Nínive, dá essa notícia pro povo? Vou para Tarsis, que é menorzinha, que é pequenininha, que é mais confortável. Sim. E aqui vem a minha primeira lição, porque quando eu estava no Peru, que o Senhor me deu ali a direção de sair da empresa que eu estava para poder voltar para o Brasil, ele me falou de São Paulo. Ele deixou bem claro para mim a cidade de São Paulo. Só que quando veio São Paulo no meu coração, primeiro, cidade muito grande, muita confusão, meu Deus do céu, não tem como. Eu ir para São Paulo? Vou para Belo Horizonte, que é meu cantinho, né? Vou para lá, voltar pro berço, voltar pro colinho de mamãe, porque grande cidade de Nínive, grande cidade de São Paulo, não. Foi isso que eu fiz. Assim como Jonas. Então, quando eu comecei a debruçar nessa palavra, eu falei: opa, papai tá falando aqui. Porque é assim que a gente faz. E aí começam as tempestades. A gente vai para o lugar que não deveria ir, começa a passar as dificuldades, começa a vir problemas ainda maiores. O barco começa a balançar, muito vento começa a vir, e a gente simplesmente, deita e fica quietinho ali, como se não fosse com a gente. Não é isso? Porque sair do conforto dói. Sair do conforto dói. Mas deixa eu te falar, não adianta fugir. O problema vai com você. Por mais que você pense que não, mas vai com você. Se você tem uma direção de ir para um lugar e você simplesmente muda por medo de enfrentar a situação, esse medo trava as nossas vidas, trava o processo que o Senhor quer fazer conosco, trava o projeto. Porque quando você vai debruçando sobre toda a história, isso traz uma consequência gigantesca. Porque o projeto do Senhor era salvar aquela cidade de Nínive. Por maior que fosse a situação, Jonas tinha essa direção. E aí, quando a gente vai, debruçando por aqui, eu queria ter o tempo de ler todo o livro de Jonas aqui com vocês, mas o tempo é pequeno, e aí eu te recomendo ler todo mesmo. Enfim, como você pode dormir nessa situação, Jonas? Como você pode dormir? Então a tribulação tirou sorte para ver qual deles haviam ofendido os deuses, causando a terrível tempestade. Mas quando tiraram sorte, viram que o problema que estava acontecendo naquele barco era por causa de Jonas. Era por causa dele. E visto que a tempestade só piorava, cada vez mais piorava a tempestade, enquanto Jonas ainda estava naquele mar, dentro daquele barco, a tempestade era culpa dele. Jonas respondeu: jogue-me ao mar. Jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que está terrível essa tempestade e a culpa é minha. A culpa é minha. E é aqui que mora o X da questão. Todo problema que você está passando, toda dificuldade
dificuldade que você está passando, muitas vezes é porque você foi rebelde, desobediente, não quis fazer o que precisava ser feito. Não quis mudar a direção, não quis ir lá resolver o problema. Porque é isso que a gente faz. Mira, mas quem me afrontou foi o fulano de tal. Quem me machucou foi a ciclana lá. Eu sei. Mas quem vai precisar resolver esse problema é você. Quem vai precisar tomar a iniciativa de ir lá na raiz do problema para resolver a situação que você tanto está evitando é você. É você. Mas quem me ofendeu foi fulano. Mas quem fez foi ciclano. Eu sei. Eu sei. E é por isso que as coisas não estão andando. Que as coisas não estão caminhando. Porque você deixou para trás um problema que você tinha que resolver. Você mudou a direção que não era para mudar. Sabe o quê? Não falo mais com fulana, não falo mais com ciclano. Minha vida vai ser melhor. Vou pegar minhas malinhas e vou embora e deixo esse problema aí. É assim que a gente faz. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar você fugir. Você vai precisar voltar e resolver essa situação. Porque senão você vai ficar travado, travada. E às vezes vão vir tempestades ainda piores. Porque você não foi lá resolver. As tempestades vão piorar se você não parar agora o que você está fazendo para resolver essa situação. Eu sinto em te dizer que por mais que a ferida doeu aí, por mais que as pessoas que fizeram, o comando é para você ir lá resolver. Não vai adiantar você mudar de cidade. Não vai adiantar você parar de falar com essas pessoas simplesmente porque o problema veio delas. Não. Você vai precisar quebrar para conseguir dar o próximo passo, para conseguir avançar. E foi isso que aconteceu com Jonas. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade que havia se aquietou. Então, enquanto ele estava dentro daquele barco, ele estava trazendo problemas ainda piores para aquelas pessoas que não tinham nada a ver com o problema. E aí, quando ele é lançado no mar, a tempestade se aquietou, espantados com o grande poder do Senhor. Os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e afirmaram um compromisso com ele. Olha só, o simples fato dele sair daquele lugar, tempestade parar, já fez aquele povo, opa, esse cara carregava uma unção. Então o simples fato de você falar assim, peraí, parei de fazer o que eu estava fazendo, deixa eu descer desse barco para poder resolver essa situação. Já fez outras pessoas terem benefícios com aquela decisão. Então, às vezes, você tem um problema em que você precisa resolver que está afetando toda uma população, um círculo de pessoas. Às vezes, pessoas que você começou a se relacionar. Às vezes você largou um probleminha lá atrás que você não resolveu, começou a se relacionar com outra pessoa, começou a fazer outras coisas, começou a viver a vida. E aí você pega esse problema que você acha que não precisava resolver, que ficou para trás, traz para esse novo lugar que você está vindo, mesmo sem perceber. E isso começa a trazer problemas para as pessoas que estão à sua volta. Olha só como isso é sério.
Então você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar uma direção, você resolve não tomar, muda, achando que vai ser melhor, que vai ser mais fácil, deixa eu limpar minhas mãozinhas aqui, deixar para trás, e acha que tá tudo bem. Eu vou para uma outra cidade, ninguém me conhece, esses probleminhas vão ficando para trás e tá tudo bem. Não tá tudo bem não, porque você leva na mala aquele problema que você deixou para trás. Você leva com você as cargas. E além de levar, você ainda interfere em quem vai conviver com você. Porque foi isso que aconteceu com Jonas. E aí só quando ele resolve, presta bem atenção, só quando ele resolve falar assim, me lança no mar, porque essa tempestade aqui é culpa minha. Quando ele é lançado ao mar, aí essas pessoas que estavam à volta dele sente o refrigério. Porque o problema que ele estava arrastando, que não era daquelas pessoas, acabaram trazendo consequências para aquele grupo que estava com ele. Pessoas que não tinham nada a ver com a situação. O que você precisa resolver? Qual foi o problema que você deixou para trás? Que mudou simplesmente de cidade e achou, vai ficar para trás. Deixa eu te dizer, além de estar atrapalhando o processo da sua vida, o propósito que o Senhor tem para fazer, para curar essa dor, para curar essa ferida, para voltar você para a direção, você ainda está afetando outras pessoas nas quais você começou a conviver, que não te conhecia, que não tinha nada a ver. Essas pessoas estão sendo interferidas por causa de um problema que você precisa resolver, de coisas que você deixou para trás, achando que não tá tudo bem, ninguém vai saber. Realmente ninguém precisa saber. Mas essa carga que você carrega traz consequências, porque não tem como você simplesmente mudar a direção, como o Jonas fez aqui, e achar que tá tudo bem. Não tem como. E você vai precisar resolver. Sinto em te dizer que para caminhar, para viver o processo, o projeto, o propósito do Senhor na sua vida, você vai precisar voltar para resolver. Você vai precisar. Porque senão a sua vida fica travada. Por mais que a gente ache que não, trava. Trava, porque a gente está no lugar errado, fazendo o que não era para fazer e deixando para trás coisas. Aí você criou consequência aqui, onde você deixou de resolver, e cria consequência para onde você está indo. Olha só, o que ficou para trás vai ficar paralisado, porque não tem como resolver. Você sabe que é só você. Só Jonas podia resolver o problema de Nínive. E aí, além de não resolver o problema que ele tinha para resolver em Nínive, ele ainda traz problemas no caminho para Tarsis. Tá entendendo o problema aqui? É ainda muito maior. É difícil, eu sei. Dói. Porque vai tirar a gente do conforto. Vai sacudir a estrutura. Vai sacudir a sua estrutura. Mas vai ser libertador. Libertador. Porque quando Jonas cai ao mar, uma baleia engole Jonas. Ele passa 3 noites e 3 dias dentro da baleia. E aí nas profundezas do oceano, oh papai, nas profundezas da sua dor, nas profundezas da sua dor que está aí, que você precisa. Sabe o que acontece? Você começa a pôr para fora, não é mesmo? Só você e Deus, porque foi isso que Deus fez. Deus colocou ele 3 dias e 3 noites dentro daquela baleia para ele poder se humilhar, porque aí estava só os 2 ali dentro.
nas profundezas do oceano me lançastes. Sim, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Olha essa oração que ele faz. Fui coberto com tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsastes de tua presença. E, no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Você saiu da presença dele. Não foi ele que saiu da sua presença. Você escolheu outra direção. Você escolheu outro caminho. E agora vai precisar ir lá no fundo, para ser esmagado, esmagada, para falar com o Senhor. E aí ele fala, afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Águas marinhas, presta bem atenção, águas marinhas se envolveram na minha cabeça. E é isso que acontece conosco. Águas marinhas se envolvem na nossa cabeça para tentar desviar aquilo que é para ser feito, para tentar confrontar aquilo que é para fazer, tentar nublar o seu pensamento, tentar destruir aquilo que você sabe lá no íntimo, porque é no coração que a gente sente. O que você precisa voltar para resolver? Qual que é o caminho que você precisa seguir? Eu sei que é difícil, mas se você não fizer isso, você só atrasa o propósito, você só atrasa o projeto. E para resolver isso, você vai precisar ir para as profundezas com o papai para resolver. Sim, você vai precisar descer lá para as profundezas para resolver. Eu sinto em te dizer, vai precisar. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cuja portas se fecharam para sempre. Sim, muitas portas na sua vida têm se fechado porque você está evitando de resolver. Você está evitando voltar. Você está evitando consertar essa situação que foi você que provocou. Ah, Mira, não fui eu, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Ok, mas Deus está dando comando para você resolver. Jonas não tinha nada a ver com os problemas que tinha em Nínive. O Senhor pede para ele ir lá para poder anunciar o julgamento que ia acontecer com aquela cidade. O que ele tem a ver com o julgamento do povo? Com os problemas que o povo está fazendo? Ele não tinha nada a ver. Mas ele foi escolhido para resolver a situação, minha gente. Você foi escolhido, escolhida para resolver a situação. Então não adianta fugir. Não adianta ir para outra cidade, para outro país. Não adianta. Vai com você na mala. O comando foi dado para você. Então, além de atrasar o processo, de não conseguir resolver, você leva o problema para onde você está indo. E vai chegar um momento que nada vai fazer sentido mais. Porque vai vir muita tempestade. Vai vir muita coisa para poder te perturbar ainda mais. Portas vão se fechar. Talvez relacionamentos vão não dar certo por causa dessa situação que você precisa resolver. Talvez você trava várias áreas da sua vida. Seja financeira, seja espiritual, seja amorosa, você trava. Traz problemas emocionais, porque olha aqui que Jonas fala. Algas envolveram em sua mente, trouxeram muita perturbação. E é isso que acontece conosco. E eu falo isso com vocês de experiência própria. Enquanto eu fugia daquilo que o Senhor estava mandando eu fazer, muita coisa começou a dar errado. Porque eu estava atrapalhando o processo, eu estava atrapalhando o projeto dele. E eu precisei abrir mão, porque ele já tinha me dado a direção há muito tempo. É para largar o altar, é para você vir para onde eu estou te direcionando. E eu tentei, não,
não sou capaz, não posso, não consigo, e isso e aquilo. Mas é para fazer. E enquanto você atrapalhar, tudo que você colocar a mão não vai resolver. Tá entendendo? Talvez eu já pudesse estar vivendo outro nível. Mas como eu atrasei, eu bloqueei, eu fui para outros lugares, eu fugi da direção. E por 2 vezes ele me dá o mesmo comando. Vai para a grande cidade de Nínive. Vai para a grande cidade de São Paulo. Por que você está indo para Belo Horizonte? Eu estou mandando ir para São Paulo. Por que você está fazendo isso? Eu estou mandando fazer isso. Ah, veio para São Paulo, mas começou a fazer do seu jeito? Não vai dar certo. Eu vou mandar tempestade. E só quando eu entrei nesse lugar, dentro da baleia, só quando eu me submeti a ser engolida pela baleia e falar: Senhor, estou aqui com a mente perturbada, com sentimentos todo desencontrado. Eis-me aqui agora. Porque o que eu comecei a fazer não deu certo. Estou aqui na grande cidade de Nínive e agora, dentro da baleia, resolve esse problema para mim. Aí ele começa a dar a direção. Para onde você precisava ir, que você está evitando ir. Só quando você entrar dentro da baleia para falar com ele, você e ele, é que ele vai trazer toda a estratégia. E não pense que você não é capaz de fazer, porque ele vai te dar capacidade. E aí, meus amigos, minhas amigas, é uma paz que excede todo entendimento. O bicho está pegando lá fora. Tem um monte de coisa acontecendo. A conta bancária não está da forma que eu queria. As coisas não estão da forma que eu queria. Mas eu agora estou no centro da vontade dele. Dentro da baleia, descobri o que ele queria. Agora estou na cidade de Nínive, fazendo o que ele tinha mandado fazer há 3 anos atrás. Atrapalhei 3 anos o processo dele. Vai comer do mesmo, porque foi isso que ele falou. Eu não quero saber o que está faltando. Eu quero saber o que você tem nas mãos para ir romper esse projeto. Porque o projeto não espera. Eu preciso salvar o povo de Nínive e é você que vai lá. Eu preciso resolver aquele problema e é você que vai lá. Para de dar desculpa. O chamado está nas suas mãos e é você que vai precisar resolver. Eu não sei o que você tem para resolver, mas eu sei o que eu tinha para resolver e esse processo dói, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai precisar mudar a direção. Você vai precisar sair do seu conforto. Mas quando você entende o que precisa fazer, que você começa a consertar os erros e resolver os probleminhas que você deixou para o passado, tudo começa a se encaixar. E a paz que vem depois, é uma paz que excede todo entendimento. E é isso que eu desejo para você. Que o Senhor te dê a direção do caminho que você precisa retomar, do caminho que você deixou para trás, dos problemas que você precisa resolver. Entra dentro da baleia, paga o preço de falar com ele para tirar essas algas marinhas que estão atrapalhando a sua mente, que estão trazendo confusão, que estão gerando ansiedade, depressão. Em nome de Jesus, eu quebro isso hoje. Deus, dê a direção, papai, para que o teu povo possa endireitar e resolver o que precisa resolver. Porque a sua vida só vai romper quando você fizer o que precisa ser feito, independente da dor que você talvez vá passar, do que você vai precisar enfrentar. Você só está atrasando o processo. Para de querer ir para um lugar quando Deus já te mandou ir para outro. Para de fugir do problema. Ele vai com você para onde você for. Decida hoje entrar na baleia.
e pegar a direção do Senhor do que você precisa fazer. E se essa palavra fez sentido para você, comenta o que o Senhor já começou a fazer aí, porque eu já vi aqui, ó, obrigado por tudo, acordei do nada. Eita, não é do nada, papai manda. Obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. Não deixa de enviar para mais pessoas. Talvez hoje tenha alguém precisando resolver um BO que deixou para trás. E você vai ser boca do Senhor enviando essa mensagem para essa pessoa que precisa parar de fugir. Parar de fugir dos problemas, daquilo que o Senhor está mandando fazer. Combinado? Amo a vida de vocês. Obrigada pela audiência. Me conta nos comentários depois se fez sentido essa palavra ou não, porque eu tô só obedecendo. Esse é o meu chamado aqui, obedecer ao Senhor e trazer o que Ele manda, meus amigos. Não é o que eu quero, não, é o que Ele manda, porque dói primeiro em mim, tá? Trata primeiro em mim. Primeiro em mim, depois através de mim, porque doeu. Quando eu meditei nessa passagem, Ele falou, você estava fugindo. Por 2 vezes eu te mandei para Nínive e você mudou a direção. Amo vocês. Boa terça-feira. Vamos com tudo. Que Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.